meus queridos juvenis. Hoje, domingo, dia 10 de outubro, nós estamos mais uma vez juntos, tendo essa oportunidade maravilhosa de ouvir da palavra do Senhor, aprender, ser guiado pelo seu Santo Espírito. Vamos orar, vamos agradecer por este momento. Nosso tema hoje é interessantíssimo, focando no Dia das Crianças, mas vamos pedir a bênção de Deus primeiro. Pai amado santo, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua graça sobre nossas vidas. Te pedimos teu perdão para os nossos pecados, nesse momento que abençoes, esse momento de estudo, Pai, de caminhada contigo, aprendendo da tua palavra. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto bíblico de hoje é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. Marcos 10, de 13 a 16. E ele diz assim o texto: Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Evangelho de Marcos 10, de 13 a 16. O texto é curtinho, mas a gente tem algumas lições interessantíssimas. A primeira é que o dever dos pais é justamente, como nós vimos, de ser um instrumento de bênção aos seus filhos. Então, no texto, nós temos a imagem dos pais levando as crianças, e a impressão que dá que são crianças de colo, porque ao término desse trechozinho, Jesus as toma no braço e as abençoa. Então, desde de bebezinho, como é comum em nossa igreja, o lugar da criança é na casa do Senhor, é na presença do nosso Mestre Jesus, do nosso Salvador Jesus. Então, sempre incentive vocês, seus pais, a levarem a vocês na igreja. O ambiente da presença de Deus é sempre uma bênção, a despeito da situação que a gente está. Às vezes está muito cansado por conta da semana, às vezes feliz, às vezes triste, enfim. Isso varia, mas a oportunidade de estar na casa do Senhor, na presença de Jesus, essa é indispensável. E é interessante que, a despeito disso, a despeito dessa atitude positiva que os pais tiveram de levar os seus filhos a Jesus para serem abençoados, os discípulos, eles se equivocaram. Eles achavam que as crianças eram um empecilho. E aí Jesus, ele se indigna. Ele fica muito chateado. Não, o reino de Deus é das crianças. O reino de Deus é dos pequeninos. Esse é um texto importante, por isso que a gente vai demorar um pouquinho mais nele. O que é que Jesus ele quis dizer exatamente quando ele fala que o reino de Deus é dos pequeninos, é das crianças? Interessante que há uma frase antiga que a pregação do Evangelho é como se fosse um mendigo dizendo a outro mendigo onde tem comida. Se não me engano, foi C.S. Lewis que disse isso. E essa é a ideia. O passaporte por reino dos céus ou reino de Deus, que são sinônimos nesse texto, é justamente a graça de Deus. A graça de Deus e não as obras humanas, a proeza humana. É interessante que Jesus, quando ele está falando sobre o reino dos céus, ele vai justamente requerer dos seus ouvintes, primeira coisa, a consciência do nosso estado de pecado, de morte, de separação de Deus. Se você não tem essa consciência de quem você é diante de Deus, do seu estado espiritual, você nunca vai depender da graça de Deus e crer no Evangelho de Cristo. Então, há necessidade de consciência. Diante disso, depois disso, o arrependimento. A gente arrepende-se dos nossos pecados e passamos a crer no Evangelho. O que é o Evangelho? É a pessoa de Jesus Cristo e a obra dele. Ou seja, quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus que veio, ele se encarnou, viveu a vida de homem perfeito nessa terra, e a obra dele, morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia.
Então, o reino de Deus, a entrada no reino de Deus, o passaporte, o ticket para a gente adentrar ao reino dos céus, ele é exclusivamente pela graça, pelo arrependimento e pela fé no Evangelho, na pessoa de Cristo Jesus. Então há necessidade de uma postura de humildade. Não tem do que a gente se vangloriar. Cristo fez tudo. A obra de Cristo é perfeita e ele fez tudo. No reino de Deus não há disputa de quem é mais, de quem faz mais para conseguir. Nós não subimos as escadas até os céus pelos nossos esforços. Nós somos tomados pela mão de Deus e colocado, retirado do reino das trevas e colocado no reino da sua maravilhosa luz, como Paulo diz. E aí Jesus ele estabelece justamente as crianças como modelo para herdar o reino de Deus. Aí você vai pensar, então eu já sou criança, não preciso me preocupar. Qual é a ideia aqui? As crianças, especialmente essas crianças de colo, como está bem descrito no texto, elas dependem exclusivamente dos pais delas. Se elas sentem fome, elas não podem se alimentar, porque não têm essa capacidade de buscar o alimento para si próprias. Se elas fizeram suas necessidades na fraldinha, elas precisam de alguém, de seus pais, para limpá-las. Elas são completamente, exclusivamente dependentes de seus pais. E aí, quando Jesus usa o modelo das crianças para aqueles que querem herdar o reino dos céus, para os cristãos, é justamente essa dependência exclusiva, total, para com Deus. Nós dependemos da graça de Deus na nossa vida. Nós não podemos fazer nada para nos colocar no reino de Deus. Aí você pode pensar, mas eu posso orar e Jesus tem que responder. Ele não tem que responder. Nossas orações são ouvidas pela graça de Deus, as bênçãos que recebemos é pela graça de Deus, os livramentos que Deus nos dá é pela graça de Deus. Se nós temos algum conhecimento, se podemos abençoar a outros, se temos recursos, se temos um lar, tudo isso é bênção, é graça de Deus. Nós dependemos exclusivamente de Deus, tanto na nossa vida nessa terra, mas principalmente na nossa vida a toda eternidade, para adentrar no reino dos céus. Então nós dependemos da graça de Deus, dependemos da obra de Jesus Cristo, dependemos da atuação do Espírito Santo em nossos corações, enfim, nós somos eternos dependentes de Deus na nossa vida. E é isso que Jesus está estabelecendo aqui. E que como crianças, nós devemos crer incondicionalmente que Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre e que ele está disposto a cuidar de nós. O texto de Isaías diz que nunca se ouviu, nunca se mencionou sobre um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nele esperam. Então, nós devemos esperar, confiar, depender, crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que o texto termina justamente com a bênção de Jesus sobre as crianças. Então, aquele propósito de abençoar seus filhos, que os pais tiveram quando levaram, a despeito da tentativa de obstrução ali, de impedimento por parte dos discípulos, não levou Jesus a deixar, muito pelo contrário, ele realmente abençoou aquelas crianças. Então, meus queridos juvenis, algumas lições que a gente precisa aplicar na nossa vida. Primeiramente, como eu já mencionei com vocês, incentive seus pais, anime seus pais a sempre levarem vocês à casa do Senhor, à presença de Deus. Não só isso, mas a ler a palavra de Deus, a orar, a realmente buscar estar na presença de Deus, estar em comunhão com Deus. Essa é a primeira coisa. Isso está incentivando seus pais, quanto na vida particular de vocês. Tire um tempinho para orar, tire um tempinho para ler a palavra de Deus, para louvar a Deus. É nosso momento com Deus que nós precisamos cultivar a cada dia. Em segundo lugar, a presença de Deus, a casa de Deus, não é para adulto, não é coisa de adulto. Muito pelo
contrário, você já pode começar a experimentar da sua comunhão com Deus agora. O tempo é hoje. Na verdade, já está atrasado, já deveria ter começado. Então, cultivar uma vida, não deixar lá para frente, porque na verdade a gente não sabe nem o futuro, a gente não sabe nem o dia de amanhã, nem há um minuto à frente de nossas vidas. Em terceiro lugar, uma postura de humildade. Não é o fato de você ser criança que você está no reino dos céus. Não é essa a ideia do texto. É o fato de humildade, de receber a palavra de Deus e guardar, abraçar, como se tivesse realmente abraçado essa palavra com todas as suas forças. Quando você não quer, sabe, quando você não quer, alguém está tentando tirar alguma coisa de você, você está segurando com todas as forças, é essa a ideia. É você receber de graça, é de graça. Não é o que você faz, mas é o que Cristo fez por nós. E por último, meu desejo é que Deus lhe abençoe nesse dia, que como Jesus fez com aquelas crianças, que Ele permaneça fazendo na sua vida. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês hoje e sempre. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por nossas vidas. Te coloca a vida de cada um desses pequeninos, Senhor Deus, dos juvenis por Cristo. Que o Senhor venha a operar arrependimento e fé no coração deles. Que o Senhor venha a desde já, Senhor Deus, tocar nos seus corações para que eles caminhem contigo, em comunhão contigo. Abençoa, Pai, cada um deles, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.